Carolina Sensales, do site maternidadesemcurva.com.br, e eu desejo muita paz em seu coração. Bom, hoje eu vim fazer este vídeo para falar sobre uma situação. Na verdade foi um desafio que eu enfrentei essa semana com a minha filha Bruna. Ela tem 9 anos. No início do ano letivo, a escola colocou o planejamento deste semestre. E no planejamento constava uma viagem para um hotel fazenda em que eles estariam pernoitando, ou seja, eles dormiriam no hotel fazenda. Uma vivência pedagógica com vários objetivos de conteúdo a serem tratados, mas eles sairiam da escola, teria essa oportunidade de vivenciar essa prática num outro local fora da escola. Aí vem a pergunta: será que essa criança de 9 anos está pronta para vivenciar este dia fora de casa, somente com colegas e professores? Foi então que eu percebi que a dúvida não era dela, porque a minha filha de 9 anos se achava perfeitamente capaz. Eu percebi que a dúvida era minha. E quando eu me dei por conta de que a dúvida era minha, eu parei e fui me fazer 2 perguntas. A primeira pergunta: o medo que eu sinto é real ou ele é criado pela minha visão perante o mundo? Você deve estar se perguntando: como assim, Karine? Bom, mandar uma criança de 9 anos é inadequado, é inapropriado para uma vivência de pernoite? Isso é real? Pelo visto não, porque a escola não iria assumir tamanha responsabilidade se ela não acreditasse que as crianças fossem capazes de se comportar. Porque até o ano passado as vivências não eram de pernoite, as vivências eram para passar o dia. Então você pergunta, eu perguntei para mim mesma se aquele medo, aquele vacilo que eu sentia dentro de mim era verdadeiro, tinha propósito, ou se devia ao modo como eu enxergo a vida, como eu enxergo o mundo. Foi aí que eu percebi que o medo vinha da minha percepção. Porque não tem problema nenhum uma criança de 9 anos ir, vai estar com a escola, acompanhada dos colegas, outras tantas crianças da mesma idade que estão passando pelo mesmo desafio. Por que ela não seria capaz? Aí eu te pergunto: quantas coisas você proíbe que os seus filhos vivam pela sua visão do mundo? Claro, porque eu poderia estar impedindo-a de ir pelo meu medo de acontecer alguma coisa, pelas situações que eu projeto hipoteticamente, sendo que quando na verdade nós não temos nenhum controle sobre a vida. Os acidentes acontecem, os desafios acontecem, independentemente de você estar presente ou não. Foi ali que eu respondi que se eu proibisse a minha filha de ir, eu não estaria proibindo por algo real, eu estaria proibindo pela minha percepção de vida. Você compreende o que eu estou querendo dizer? Bom, a outra pergunta que eu fiz: como é que a minha filha se sente? Isso é muito importante. Como é que eu me sentia quando eu tinha 9 anos de idade? Como eu estaria aos 9 anos de idade vivenciando este convite da escola? Será que eu aceitaria perfeitamente bem o não da minha mãe? Seguramente que não. Eu me lembro que quando eu tinha 9 anos, foi exatamente 9 anos não, perdão, 10 anos, estava na 4ª série, naquela época era a 4ª série, e veio o convite ao final do ano, né, formatura do primário, em que a turma faria uma viagem para 4 capitais. Eu não estou falando de pernoite, tá? Estou falando de uma semana. Foi Rio, São Paulo e Brasília, e minha mãe permitiu que eu fosse. Foi uma semana viajando com a turma, e ela realmente naquele momento percebeu que se ela declinasse, ela estaria declinando não por um fato real, porque muitas outras crianças estavam indo. Ela estaria declinando por algo que era a percepção dela de vida. Então, quando o seu filho te fizer um desafio, quando você vivenciar um desafio com o seu filho, se questione essas 2 perguntas básicas. Eu estou vivenciando um obstáculo real ou é originário da minha forma de ver a vida? Porque, por exemplo, mães que super protegem vão tendenciar a proteger mais ainda o filho. Mães que se magoam vão achar que os filhos podem sempre se magoar com novos colegas, com pessoas que eles não conhecem.
Perceba qual é a sua tendência, qual é a sua fragilidade. E a partir da sua própria percepção de qual é a sua fragilidade, perceba quando é que você está negando oportunidades para o seu filho por causa das suas fragilidades. E naquele momento em que eu percebi que se eu negasse aquela oportunidade para minha filha por causa de alguma fragilidade que eu pudesse ter, eu disse que ela poderia ir. E quando eu me coloquei no lugar dela, como ela estaria se sentindo nessa vivência, eu fiquei muito feliz. E o resultado é que foi uma criança eufórica nessa última segunda-feira, fazer parte dessa vivência. Ela esperou durante muito tempo que esse dia chegasse e a alegria dela era imensa. Aí eu te digo, como terapeuta, você pode ter certeza que as ativações energéticas que aconteceram na minha filha foram transformadoras. Como assim transformações energéticas? Sim, porque ela teve uma injeção de autoconfiança, uma injeção de autoestima, de romper medos, de romper barreiras dentro dela. Porque não fui só eu como mãe que rompi barreiras e medos. Ela também participou dessa experiência, só que no seu desenvolvimento como ser humano. E eu não poderia deixar de gravar esse vídeo para compartilhar com você esse momento incrível que eu passei. Porque tomar esse tipo de atitude, perceber o que é meu medo e o que é real, o que é a minha limitação e o que é verdadeiro, faz com que você tome escolhas mais acertadas, faz com que você não se sinta culpada. Porque quando você percebe que o medo é real, como por exemplo, sei lá, permitir que uma criança de 12 anos vá para uma boate, nossa, é um medo real, né? Porque ir para a boate é um limite de 18 anos. Ah, eu vou permitir que o meu filho ande na rua sozinho à noite. Isso é um medo real. Os fatos estão aí, os jornais estão mostrando a violência. Isso é um medo real. Mas as situações que lhe causam obstáculos e são causadas por causa da sua percepção de mundo, liga o sinal vermelho. Porque alguma coisa tem aí. E você pode acabar transferindo as suas limitações para o seu filho. Bom, só para finalizar, eu vou contar para vocês uma história que eu vivenciei também como um desafio. Alguns anos atrás, quando os meus filhos tinham 3 anos, 5 anos e 8 anos, os meus pais me ligaram perguntando se eles poderiam viajar com eles. E seria uma viagem longa, de 30 dias. E seria uma viagem para o exterior. Naquele momento, o meu ímpeto foi dizer não. Como eu ia deixar crianças tão pequenas passar tanto tempo longe de mim? Por que eu ia fazer isso se eles provavelmente poderiam que nem se lembrasse do que aconteceu? Mas naquela hora, instintivamente, eu me fiz essa pergunta. Por que eu não estou deixando ir? Por medos que, na verdade, é a minha percepção de ver a vida? E eu me coloquei no lugar deles. Como eles vão se sentir com a oportunidade de passarem 30 dias junto com os seus avós? Eles moram distante, né? Vale lembrar que eu moro longe da minha família. Então passar 30 dias com os avós é algo que não faz parte da rotina deles. E eu fiz algo a mais. Eu fiz como é que os meus pais vão se sentir com a oportunidade de passar 30 dias com eles? E a resposta foi sim. Eu deixei os meus filhos passarem 30 dias com meu pai numa viagem para o exterior. E foi fantástico. Eles voltaram maravilhados. As experiências que eles tiveram naquela viagem marcaram eles para o resto da vida de forma positiva, marcaram também os meus pais para o resto da vida. Então o que eu quero que você perceba contando essa minha história é isso. Muitas vezes a nossa forma de perceber o mundo faz com que nós tiremos oportunidades, não só dos nossos filhos, mas também das pessoas que convivem conosco. Então, da próxima vez que você vivenciar um desafio como esse, que você tiver que decidir algo pelo seu filho, faça-se essas duas perguntas. Essa limitação que eu estou sentindo, ela é real ou é fruto da minha percepção de ver o mundo? E depois, como meu filho se sentiria no meu lugar? Eu tenho certeza que mesmo que você negue o pedido que seu filho vier, a sua argumentação e a sua conversa com ele vai ser muito mais fundamentada, porque você vai estar seguro dentro de si de que você tomou o caminho certo.
Bom, eu espero que você tenha gostado do que eu vim compartilhar com vocês, porque a minha satisfação de ver a minha filha foi tão grande e a minha felicidade de ter vencido esse medo foi tão boa que eu precisava compartilhar. E vou dizer uma coisa, isso não quer dizer que eu cheguei lá tranquila e satisfeita na ônibus não, viu? Bate um medo. Quando a gente entrega o filho, um filme passa na sua cabeça, com 1000 possibilidades que podem acontecer. Mas naquele mesmo instante eu disse pra mim, para tudo que esse medo não é real. Bom, se vocês gostaram, eu te peço que você compartilhe. Fala para alguém, mostra esse vídeo para as pessoas que vocês acham que podem se interessar. Se você gostou também, curte, se inscreve no nosso canal, faz a assinatura no grupo Mães Sem Culpas, Mães Sem Culpa, porque eu tenho certeza que você vai aproveitar muito os conteúdos que nós estamos preparando. Agradeço a sua participação, a sua atenção e até o próximo vídeo. Um grande abraço!